Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos. De Natiele Souza. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo, claro, né? Eu tenho que achar que é bonito. Um programa lindo da TV Santa Maria para trazer para você a nossa comunidade, pessoas que moram aqui em Santa Maria e que fazem essa Santa Maria acontecer, que dão brilho a essa cidade, que trazem questões importantíssimas no seu dia a dia, que faz com que todos nós tenhamos responsabilidade social, sim, que faz com que todos nós possamos nos irmanar para uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, uma sociedade antirracista. E esse programa é um programa de empoderamento, é um programa onde a gente traz, evidencia essas pessoas que moram aqui e que são da nossa comunidade. Você sabe, você é nosso convidado, você está sempre conosco, né? Todas as quartas-feiras a gente está aqui trazendo um programa novo e te apresentando uma dessas personalidades da nossa comunidade. E hoje eu tenho uma pessoa assim, ó, incrível, vocês vão adorar, maravilhosa, Rosana Mensah. Minha querida, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco. Essa mulher me encantou de uma maneira tão grande que eu fiquei pensando, os contadores, eles são normalmente mais sisudos, os contadores, eles são mais introspectivos. Capaz, estou te apresentando uma contadora que é extrovertida, que é maravilhosa, que fala, conversa pelos cotovelos e que nos empodera. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Deborah. Eu fico muito feliz que tu tenha me chamado, que tu tenha pego essa imagem de mim, né? E eu acho que é bem isso aí mesmo. Extrovertida, que fala muito, que toma conta da situação, né? Se deixar. Mas eu acho que é da minha natureza, desde sempre eu acho que eu sou assim. Pois exatamente, eu ia perguntar, Rosana, a família veio de fora, mas já está aqui há 30 anos. Isso então aí, já sou santamariense. Né? E tu sempre foi uma menina, assim, uma criança extrovertida? Ou tu teve momentos assim de introspecção? Eu acho que na minha adolescência eu era um pouco mais, né? Mas é aquela coisa, o meio que a gente está inserido, e às vezes a gente tem medo, né? Fica naquela. Mas daí, quando eu me soltei, que eu vi que eu podia, eu acho que a coisa foi, né? Foi, e depois daquilo ali não consigo voltar mais. Eu acho que não sou. Eu sou aquela pessoa que fica olhando, quando eu vejo, tá lá. E chegou a tua educação escolar, foi tudo aqui em Santa Maria? Não, até o 6º ano a gente estudou em Santa Cruz, que nós morávamos em Santa Cruz, né? A gente estudava em Santa Cruz, tudo. Daí, a partir do 6º ano foi aqui. E quando eu entrei no 1º ano, eu queria muito fazer magistério, né? Então eu não consegui estudar aqui em Santa Maria, no Bilac, eu não conseguia. Então, meu 1º ano eu morei com meus avós para mim fazer o magistério, que era uma coisa que eu queria muito, então eles ajeitaram de modo que eu fosse, passei aquele ano fora, mas depois eu retornei. E aí tu fizeste o quê? Tu fizeste o 2º grau e tu já foi para graduação ou tu trabalhou antes? Não, eu terminei o 2º grau e daí depois eu vivi. Eu namorei, eu casei, eu tive filho. Depois que eu fui para graduação, né? Na verdade, eu fui por um técnico primeiro em contabilidade e depois eu fui para graduação. Eu sou técnica em contabilidade também, eu tinha até me esquecido. Eu sou técnica, mas eu sou do tempo... não é tanto tempo assim, mas era razonete, continuava técnico. E é isso aí. Não aprendi muita coisa, mas não, na verdade até me ensinaram. Eu é que não desenvolvi depois. Eles ensinam, mas essa parte hoje em dia está longe da realidade de uma rotina, né, de um escritório de contabilidade. Aí depois que eu fiz o técnico, eu já saí do técnico e o CRC fez um convênio com a Unifra.
E eu entrei na graduação, né? Aí eu fiz a graduação em Ciências Contábeis. Mas sempre trabalhando, já com família, com criança, trabalhando junto. E quando eu terminei o técnico, eu já comecei a trabalhar na área, né? Porque até então eu não trabalhava. Eu trabalhava na área administrativa de uma empresa, mas não era especificamente com contabilidade, né? Mas quando eu estava terminando o curso, eu ia me formar em setembro no técnico em contabilidade. Em julho eu comecei a trabalhar na área de contabilidade. E aí se encontrou de todo, é aqui me encontrei de todo. Vou te dizer que eu não imaginava assim que eu ia me desgostar tanto, né? Eu acho que agora pensando bem, eu acho que eu sempre gostei de papel e não sabia, porque eu me lembro que quando a gente era pequena, que a gente ia com a minha mãe no banco, eu gostava de pegar aquele, sabe que criança pega os envelopes depois. E brincava muito com aquilo de escritório, de papelzinho. Já era uma coisa que tinha, mas eu acho que eu não tinha entendido ainda que estava ali, né? Exatamente, que legal. Mas aí, também é importante que a gente diga, né? Porque às vezes a gente sabe das dificuldades da vida. Sim, né? Com certeza. E muitas pessoas, por terem filhos e tal, a gente sabe que é mais difícil tu estudar com família constituída. Mas aqui nós temos um exemplo de que é possível, quer dizer, dá trabalho, mas... Sim, porque a gente tem a casa, tem os filhos, tem o marido, tem tudo para dar e o trabalho para dar conta, né? Quer dizer que o estudar tá entre o terceiro e o quarto turno, porque eu fiz a minha faculdade à noite. Então eu trabalhava, naquele meio tempo tinha que dar um jeito na casa, tinha que cuidar tinha a Emanuele e resolvi fazer a faculdade, né? Mas tudo é como a gente já tinha conversado, né, aquela vez. Tem que ter um embasamento, tem que ter alguém por trás. Porque sozinho eu não teria conseguido. Porque o tempo que eu fiz a faculdade, eu trabalhava no centro ainda e eu, de meio-dia, para mim não ter que me envolver com aquela coisa de... Eu almoçava todos os dias da minha mãe. Tá. A minha mãe sempre ficou com a Emanuele para mim. Quer dizer que eu não tinha aquela preocupação de levar para a escola, de buscar na escola. E quando eu ia para a faculdade, ela ficava com ela. Eu chegava da aula, 10h30, 11h, eu ligava e ela levava a Emanuele para mim em casa. Então quer dizer que teve todo aquele amparo por trás, né? Não é aquela coisa... eu resolvi. Então é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, eu sempre falo, sempre vou repetir. Sozinho ninguém faz nada. Exatamente. Sozinho ninguém faz nada, a não ser que tu seja uma pessoa sozinha, e mesmo assim vai chegar uma hora que tu vai precisar de alguém, né? Então eu atribuo assim uns 80% ao incentivo a ter quem empurra, a alguém que te empurre. Claro, tem que ter força de vontade, né? Porque tem dias que tu tá cansado, daí tu já passou o dia todo trabalhando, tu sabe que vai chegar em casa, ainda vai ter mais alguma coisinha pra te fazer, que não é tu chegar em casa, tirar teus cadernos ali no canto e deitar, né? Não, tu tem que produzir também, né? Mas assim, como é que eu vou te explicar? No decorrer dessa caminhada, né? Que eu sempre fui muito assim medrosa. Eu acho que eu fico naquela vai, não vai, mas quando eu resolvo que eu vou, vai. Aí eu fiz a inscrição, fiz a prova, saiu o resultado na Unifra, daí depois eu tava, mas vou, não vou. Eu já tava com tudo engatilhado, mas eu tava naquela. Daquele meio primeiro dia de aula, o Wilson foi até a porta da sala de aula comigo. Eu acho que ele tava com medo que eu desistisse no caminho. Ele me encontrou no centro e foi até a porta da sala para garantir. Ele disse, não, agora tu vai, nós vamos dar um jeito, tu vai. E a minha mãe também, não, tu vai fazer, agora tu vai. E a Emanuele, daquele jeito dela, sempre torcendo, né? Até tem uma foto no dia da minha formatura que... Daí passou todo aquele período da graduação, aqueles alto e baixo, aquele perrengue, né? Aquela coisa que tu trabalha, tu estuda, tem dias que tu olha uma prova, tu não sabe nem do que se trata. Tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas não deu tempo, não deu. O que vai se fazer? Tu até tenta, mas vem tudo aquilo junto, né? E tem uma foto minha que a gente tirou na formatura, assim, que eles tiraram, que eles separam as famílias por corredor, né?
Então, vira e mexe eu vou olhar aquela foto, porque daí pegou os 3, assim, tá? A minha mãe, o Wilson e a Emanuele. E eles estão tão emocionados naquela foto, sabe? A minha avó era viva também, ela tá assim aplaudindo. Aqui aquela foto eu acho que diz tanto, sabe? Todo aquele sacrifício que todo mundo fez. Porque todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa, teve que deixar de fazer alguma coisa para poder eu conseguir realizar aquele sonho, terminar aquela faculdade, né? Então eu olho aquela foto ali para mim assim, a Emanuele é uma criança ainda, mas ela estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Que eu acho que todo mundo se realizou junto ali. Aí que tá. Tu foste a primeira da tua família a ter graduação? Não. Já não tinha fui. outros? Não fui, só que assim, a minha mãe entrou na universidade quando a gente veio morar em Santa Maria. Ela até tinha tentado fazer faculdade no tempo, era a Unisc lá em Santa Cruz, né? Ela fazia faculdade de matemática, ciências, naquela época era ciências, né? E ela não conseguiu pelo fato de ter 2 crianças pequenas, né? Que eu e a minha irmã, a gente tem 1 ano e 5 meses de diferença. Então era complicado, tinha que ir de Candelária a Santa Cruz, ela não aguentou. Mas quando a gente veio morar em Santa Maria, a primeira coisa que ela fez, ela tratou de fazer o vestibular e conseguiu entrar na Federal. E no mesmo ano, um tio meu, que era irmão da minha mãe também, ele conseguiu entrar na Faculdade de Direito, ele já faleceu agora, mas ele também, assim, ele conseguiu entrar, era um sonho dele, ele terminou o 2º grau no supletivo, e ele conseguiu entrar na Faculdade de Direito e eles entraram os 2 no mesmo ano na faculdade juntos, né? Quer dizer que foram os primeiros. Aí depois eu entrei, depois a minha irmã entrou e agora daí a minha filha, que eu acho que vai ser a primeira que vai se formar na idade correta, né? Porque o pessoal todo meio que deu uma retardada ali. Mas Rosana, veja a importância que é para nós, para nossas famílias. Então, isso aqui, ó, isso que a gente está conversando é uma coisa tão importante que demonstra tanto esse esforço que as nossas famílias negras têm para buscar o estudo. Com certeza. Então, às vezes as pessoas dizem, mas se acomodam. Não é se acomodar. Assim, é claro que a gente já larga em desvantagem. E uma desvantagem grande, sabe? Uma desvantagem grande. Tanto que a gente não tem, que nem agora a tua filha que vai entrar na idade certa, os outros todos não. Não. Claro, hoje em dia eu acredito que está tudo muito mais tranquilo. Tem essas faculdades à distância. A Emanuele faz curso presencial, né? Mas tem a faculdade à distância, tem muito acesso à informação. Hoje em dia tem muito acesso à informação. Mas antes, além da gente não ter acesso à informação, como é que eu vou te dizer? A gente já era meio deixado de lado. E assim, e outra coisa, né, Rosana? O trabalho que a gente fazia era um trabalho mais pesado também. Com certeza não tinha como... Não tinha como ter ânimo, né, de encarar. Eu, assim, nunca precisei abdicar de estudar para mim trabalhar ou para ajudar em casa. Isso foi uma coisa que nunca foi cobrado, né? Eu sempre digo, se eu também não dei jeito de ir, de buscar, foi comodismo meu, né? Porque até por isso eu sempre conversei com a Emanuele sobre isso, que eu disse para ela, eu quero que tu termine o 2º grau e que tu estude. Eu não quero que tu trabalhe, daí às vezes ela fica meio assim, né? Ai, mãe, eu queria fazer um curso. Eu já disse para ela, Emanuele, quando é coisa de estudo, tu só tem que dizer, mãe, eu vi um curso assim, assim, assado, nós podemos fazer inscrição, a gente vai ter que dar um jeito. Eu disse para ela, a gente vai ter que dar um jeito. A gente dá um jeito para tanta coisa, não vai ser para estudo, né? Exatamente. Que vai se dar um jeito. Então é uma coisa que eu sempre digo para ela, tu tem que aproveitar agora, tu tem que buscar para ti. Já tu tendo um curso, tu tendo uma formação, já é complicado, já é difícil. Agora imagina sem. Exato. Imagina sem. Aí tem que, infelizmente, o que resta é se submeter, né? Não, e aí assim, então toda a família, aqueles que estavam, eles estavam vendo a tua formatura, mas também se emocionavam por você e por eles, porque eles faziam parte. Porque eles faziam parte daquilo ali.
Porque eu tenho a mais completa consciência que se não fosse eles, eu não teria conseguido. Então, assim, a importância da família estar junto, de ajudar, né, de colaborar. Olha só, como é importante, e a gente pode dizer aqui para você, sem medo de errar, que essa é uma preocupação de todas as nossas famílias, de que a gente estude, de que a gente prospere, de que a gente vai, que faça, e a noção do estudar para nós é essencial, porque a gente sabe que é pelo estudo que a gente consegue um trabalho melhor, que a gente consegue estudar mais. Hoje a gente está conversando com a Rosana, quanta coisa boa a gente está ouvindo dessa mulher, a gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós, faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria, que evidencia para você a nossa comunidade, evidencia homens e mulheres negros que moram aqui, que fazem essa Santa Maria acontecer. Hoje nós estamos conversando com a Rosana, nossa contadora. E Rosana, eu queria depois que tu desse o número do teu telefone, vamos falar um pouco dessa vida profissional da Rosana e dessa vida empreendedora da Rosana. Rosana, que terminou a graduação e continuou trabalhando na área da contabilidade. Daí quando eu terminei a graduação, já trabalhava num escritório, né? E eu trabalhei 14 anos nesse lugar. Aí tava naquela coisa, né? Continua, não continua, vai, não vai. E eu sentia aquela cobrança por parte dos meus incentivadores. Eu tinha medo, mas eles acreditavam que eu poderia voar, que eu poderia, né, que eu poderia dar um passo maior, ter meu próprio negócio e empreender, né? Porque afinal foram 4 anos buscando, né? Aí um belo dia eu resolvi, é hoje. Eu pensava muito, ou é hoje, não, mas não é hoje, é hoje. Aí chegou tem uma coisa, né, Rosana, assim, eu vou continuar como empregado, porque eu posso trabalhar que nem nós na advocacia. Eu posso ser uma advogada empregada, seja numa empresa, ou então eu vou empreender. E aí no empreender na área da contabilidade, né, conseguir o espaço, abrir escritório, tem toda uma trajetória. Toda uma trajetória, porque a gente tem que, no mínimo, inspirar confiança, né? No mínimo, inspirar confiança, tu tem que batalhar, tu tem que buscar, tu tem que é uma entrega. Eu considero uma entrega, né? De fato. Não é eu botar os papéis dentro do envelope e largar lá na tua caixa de correio. Tem muito mais por trás daquilo, né? E quando eu resolvi empreender, eu já estava pensando assim, ó. Uma coisa eu tenho para mim clara. Eu gosto do que eu faço. Eu não vou dizer que eu gosto, eu acho que eu amo o que eu faço. Com certeza. Porque é uma coisa que te envolve tudo. Mas como tudo que mata a gente é aquela rotina, aquela coisa, né? Tu trabalhava e eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de segunda a sexta, era horário integral, eu trabalhando. E no fim a gente acaba deixando outras coisas da vida da gente de fora, né? Só que isso vai te deixando, tu vai murchando, né? Ali tu não tem tempo de fazer determinada coisa, tu tá presa naquele ciclo. E aquilo acaba não fazendo bem pra gente, né? E quando eu resolvi, assim,
a mudar, 2 dias eu fiquei catatônica, como dizer, meu Deus, o que eu fiz? E agora como é que vai ser? Eu pensava assim, né? Mas depois não. Eu pensei, tu estudou, tu te empenhou, tu tem condições de fazer. Né? E o pessoal lá, não, tu pode, tu consegue, tu vai. Claro, como todo, a gente falou desde o começo, né? Sempre teve por trás, eu sempre tive por trás quem se precisasse, né? Porque pode acontecer de... Claro, alguma coisa não dá certo. Eu sempre tinha por trás, sempre teve a retaguarda por trás, né? Mas eu acho, assim, que mudou muito a minha vida, mudou a vida de quem convive comigo. Porque daí eu comecei a me organizar de modo a não só viver para trabalhar, né? Claro, tem dias que a gente trabalha mais, mas isso aí faz parte. Me conta como é que foi assim, esse start de dizer, vou sair, vou deixar de ser funcionária assalariada e vou abrir meu próprio escritório. Eu acho que foi assim, era uma coisa que tava ali, né? Tava ali. Só que chegou um ponto que eu pensei assim, ou é agora ou não é mais. Tipo, eu mesma me botei contra a parede, sabe? Ou tu vai agora ou tu não vai mais. Daí eu peguei, respirei fundo e disse, não, é hoje. É hoje. Eu vou. Claro, porque eu trabalhei 14 anos no mesmo lugar, a gente cria vínculo. A gente cria vínculo, a gente tem aquele lado afetivo, tu fica chateada, tu vai sair daquilo ali, a gente convive com as mesmas pessoas, né? Mas foi aquela coisa, quando eu penso, quando instalou ali, instalou. Olha só. Vai ser hoje. Eu acho que isso também, quando a gente diz assim, empoderamento, o empoderamento ele acontece dentro da gente. Não é alguém que vem e dá o empoderamento. Não. Porque não adianta eu pegar e me sentar aqui, não, agora Rosana, a gente vai fazer. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não tiver vontade, se eu não tiver consciência do que eu posso fazer. Exatamente. Né? O reconhecimento das nossas próprias capacidades e habilidades. Isso que eu acho que quando eu sabia que eu tinha condições, que eu tinha capacidade, mas eu acho que eu tinha medo de arriscar aquela coisa. E como tu falou, o empoderamento é isso. Gente, assim, claro que o fato de eu ter exemplos, porque eu acho que a minha vida é toda baseada em exemplos. A minha avó era uma mulher que ela era bem, eles eram pobres, bem pobres mesmo, mas ela fazia questão que a minha mãe, que meus tios estudassem. Eles estudavam num colégio particular lá em Candelária, eles iam na escola, elas limpavam a escola no turno contrário, mas elas iam no colégio, elas buscaram aquilo lá. Eu acho que isso já é uma coisa que vem de trás, né? Mas o fato também de eu saber que eu preciso daquilo ali, e é aquela coisa, né, Débora? A gente tem que saber que chega num ponto que se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Não adianta. E isso a gente tem que trazer, evidenciar também. Não é um dado. Não é uma coisa que alguém vai chegar aqui. Não, é nós que precisamos construir, tirar leite de pedra muitas vezes com as coisas. Aquela busca, né, que faz tão bem pra gente. Às vezes a gente deixa, sei lá, de viver alguma coisa porque tá com medo, porque... Às vezes aquela insegurança, né? Aquela coisa pequena. Tu ir lá e cortar o cabelo, tu vê um corte de cabelo bonito, não vou cortar porque vai ficar bem. Não vai. Tu nunca vai saber se tu não for lá e fazer. Exatamente. Então as mudanças a gente tem que começar assim, aos poucos. Não é chegar hoje no meu, não vou trabalhar mais, a Rosana pegou e chutou o pau da barraca. Não é assim que funciona. Mas o que a gente precisa é ter condições de entender que a gente pode. Que se eu não tiver essa ideia dentro de mim, de mudar, de querer buscar, não adianta, tu pode trazer aqui, chegar aqui, Rosana, tá aqui tua matrícula, tu vai fazer uma faculdade, tu vai fazer uma especialização, tu vai viajar, tu vai fazer um doutorado. Mas se eu não quiser, eu não tiver afim, eu não souber, que eu não tiver consciência de que eu preciso de mim, né?
Então eu acho isso aí muito importante. E às vezes, assim, eu convivo com pessoas que não têm a noção da força que tem. Ah, pois é. Bem isso aí. Que tá sempre esperando por alguém, que tá sempre achando que alguém, mas não é aquilo. Eu observo que aquilo ali tá dentro da pessoa. E eu acho que nas mulheres a gente evidencia mais isso, né? Com certeza, com certeza. Até porque a gente parece que tu está estimulando o outro. Isso. Né? E ao estimular o outro, tu tem que sair da casca. Meu pai usava uma expressão, ele dizia assim, não te encolhe. Não te encolhe. Isso aí. A gente vive, eu acho que a mulher já vem dessa história toda, né? Dessa vivência toda, não é uma coisa de agora, né? É uma construção mesmo. É uma construção mesmo. E às vezes acaba se reprimindo e não tem noção da força que tem, né? Às vezes a Emanuele me diz assim, mãe, tu bota muito na conta das mulheres, que eu gosto muito de dizer, né? Que por trás, às vezes, de um grande homem sempre tem uma mulher enorme, né? Exato, sempre. E a gente tem que sair de trás, Tem que sair, puxa. Não pode ficar atrás. Puxa, vamos lá, puxa, né? Então eu acho que esse medo é da gente. Esse medo é da gente, só que não adianta, a gente tem que desencantar. Tem que desencantar, exatamente. É aquele cliquezinho ali. E aí tu saiu da empresa e abriu teu próprio escritório. Sim, daí eu já comecei a trabalhar. Eu tinha um outro cliente que eu dava assessoria, aquela coisa. E começou, daí tu faz tu trabalha para alguém, daí aquela pessoa comenta com outra pessoa que precisou daquilo ali, daí a pessoa já indica e a coisa vai caminhando, né? E o ramo da contabilidade tem muita coisa para fazer. Tem as empresas jurídicas, tem as pessoas físicas, tem várias coisas para fazer, né? E às vezes as pessoas se pegam com problemas pequenos, mas que daí é que nem a tua área, né? O que pra mim é um monstro, um bicho de 7 cabeças, eu chego ali e converso contigo, não, Rosana, calma que a gente vai resolver. Exatamente. E assim a coisa vai indo, né? Qual é o telefone, se alguém quiser entrar em contato contigo nessa questão dessa empreendedora, dessa mulher que é dona do escritório de contabilidade, que tem seus clientes, que atende, por gentileza? 559-9985-3074. Olha aí, ó. Contadora Rosana, para você, olha, que legal. Rosana, que lindo. Eu queria muito, aqui a coisa passa muito rápido. Sim. Eu queria te agradecer muito esse tempinho que você tirou aí do teu escritório para vir conversar com a gente, porque é muito assim, ó, trazer para as pessoas as nossas vivências e realidades e saber que a gente busca, a gente procura, a gente está correndo de várias áreas profissionais, de vários segmentos e que estão aí construindo suas vidas, tendo seus negócios, né, prosperando e não estamos aí esperando nada cair do céu. Isso aí, do céu não vem nada, não adianta a gente esperar, né? E vamos tentar ouvir o cliquezinho que está aqui dentro, né? Que assim a felicidade eu acho que é grande quando tu te sente capaz, né? Exatamente. Acho que tu colocaste muito bem assim, ó. Às vezes a gente não sabe a força que a gente tem e isso a gente tem que descobrir. Rosana, muito obrigada. Viva Ubuntu, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Débora. Muito obrigada. Você que nos acompanha, está aqui conosco, compartilhe esse nosso vídeo, participe das nossas redes sociais, mande sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras e depois, durante a programação, você poderá ver no canal 19 da NET esse programa e também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua audiência. Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza.